Olá, boa noite, meu nome é João Henrique, faço parte do 4º termo de Agronomia Noturno da UNOeste de Presidente Prudente e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a importância das análises microbiológicas do solo, utilizando como amostra o solo da horta que a gente coletou na UNOeste. As análises microbiológicas estão cada vez mais sendo usadas pelo fato delas garantir a sustentabilidade do solo que estamos trabalhando e também a manutenção do seu ecossistema. Os micro-organismos eles são muito sensíveis à mudança do ambiente e do seu estado também. Então, por isso tem a importância de fazer essas análises. Junto disso, os micro-organismos também fazem um papel muito importante no solo na parte de ciclagem de nutrientes, de fixação de nitrogênio e também de decomposição de matéria orgânica, fazendo assim com que a matéria orgânica presente no solo possa passar a ser aproveitada pela planta e assim garantindo um maior desenvolvimento e maior sustentabilidade para a nossa produção. Dando ênfase também aos micro-organismos benéficos que podem auxiliar na absorção da planta em questão do nitrogênio, fósforo e potássio. Além disso, alguns micro-organismos produzem certas substâncias que estimulam o crescimento da planta e aumentam a sua resistência a estresses ambientais. Um exemplo dessas substâncias são os hormônios da auxina, giberelina e citocinina. A atividade microbiana é potencializada por enzimas, que são proteínas responsáveis por acelerar os processos de reações bioquímicas. É através dessas reações bioquímicas que o solo vai aumentar a sua capacidade de retenção de água, infiltração e aeração. No solo, as enzimas também têm uma grande importância em relação à ciclagem de nutrientes, então elas também potencializam a decomposição de material orgânico. O objetivo do trabalho foi determinar a quantidade de micro-organismos da amostra de solo, no nosso caso foi a amostra do solo da horta da faculdade, quantificar a presença de enzimas e gás carbônico, realizar a contagem de bactérias aeróbicas mesófilas e a extração e quantificação do DNA para o estudo genético do solo. A metodologia utilizada foram os roteiros às aulas práticas do 2º bimestre de Microbiologia Agrícola, que foram disponibilizados tanto fisicamente quanto online. Cada aula continha o passo a passo e as orientações para as respectivas finalidades do experimento. A primeira aula prática foi realizada com análises microbiológicas em diferentes solos, e o experimento feito foi a atividade de enzima desidrogenase. Os materiais utilizados foram microtubos, ponteiras, micropipetadores, suporte, espectrofotômetro e as soluções de tetrazóleo, glicose e tampão de tris. Para a realização do experimento, os tubos utilizados foram agitados e incubados por 18 horas. Para realizar a contagem de colônias, foi utilizado pipeta de 1 ml, alça, fósforo, plástico PVC, etiquetas, bico de Bunsen e estufa bacteriológica. Os reagentes foram postos em Erlenmeyer, 90 ml de solução salina, tubos com 9 ml de solução salina, açúcar e placas com meio de cultura. Foi preparada a solução com 10 gramas de solo e 90 ml de solução salina. Realiza-se a diluição seriada, retirando 0,1 ml de cada dissolução e espalhar nas placas de agar nutriente, que são as placas de cultura. As placas foram incubadas a 32 graus por 24 horas. Depois houve uma leitura de cada placa e contagem das colônias, sendo que os números inseridos foram postos na fórmula, unidade formadora de colônias. Bom, na respiração de solo foram realizados os experimentos com 2 frascos herméticos. O primeiro frasco consistia em 50 gramas de solo, que foi adicionado dentro do frasco diretamente, o solo na base do frasco. Aí adicionamos um becker dentro desse frasco, em cima do solo, que consistia em 40 ml de hidróxido de sódio e uma porção do solo. Feito isso, a gente fechou esse primeiro frasco e levamos para incubar por 24 horas. E no outro frasco foram feitos os mesmos procedimentos, então adicionamos o solo, o becker com 40 ml de hidróxido de sódio, mas a diferença é que não foi adicionado nenhuma porção de solo dentro do becker. Então só tinha o solo e o becker com hidróxido de sódio, que foi tampado e levado para incubar.
Então, depois de ter feito a incubação por 24 horas, a gente vai fazer a leitura da solução do hidróxido com o condutivimento, que no caso obtivemos um resultado de 0,09 mg de CO2 por hora. A extração de DNA iniciou-se com a passagem de 0,25 gramas de amostra de solo, transferindo-a para um microtubo. Adicionou-se TAB, levou para o banho a seco por 10 minutos. Depois foi levada para a centrífuga, fazendo a retirada de 200 UL do sobrenadante do tubo e transferir para outro tubo, adicionando o isopranol puro e levar para a centrífuga novamente. Ao retirar da centrífuga, descartar o sobrenadante e ficar somente com o DNA no fundo do tubo. Aí adicionar isopranol 37%, agitar até soltar o DNA e levar novamente para centrifugar. Aí ao retirar e descartar o sobrenadante, tem que fazer diluição do DNA para a quantificação. Depois de termos feito a extração do DNA, nós vamos fazer a quantificação do DNA, que consiste em comparar o DNA para achar a melhor razão dele, de 1,6 até 1,8, não podendo ser acima nem abaixo por conta de contaminação de proteína. No nosso caso, foi feito essa quantificação através de espectrofotometria, que vai analisar a quantidade de luz absorvida pelo DNA, ou seja, quanto maior a absorção dessa luz, maior vai ser a concentração de DNA. Com isso, podemos ver que o nosso solo deu o resultado de 27,3 mg por ml. Tivemos como resultado da amostra de solo os seguintes números. De carbono da biomassa microbiana, tivemos 135,98. De nitrogênio da biomassa microbiana, tivemos 8,77 microgramas por grama. Da enzima desidrogenase, tivemos 13,62. Respiração do solo, tivemos 0,09 miligramas de CO2 por hora. Números de bactérias por grama de solo, 43. Glicosidase, tivemos 117,85. Fosfatase ácida, tivemos 158,71. E por fim, DNA, tivemos 27,3 miligramas por mililitro. Sou o Pedro, dando continuidade aí, falando um pouquinho a respeito sobre as discussões. Fizemos aí a avaliação do solo na horta e com a avaliação fizemos 8 amostras de solo. Dessas 8 amostras, a que obteve o maior número foi de 43 bactérias por grama de solo, o que indica que, se a gente colocar a níveis da Embrapa, a níveis do que a Embrapa coloca como padrão, como base, é um número muito abaixo, porque a Embrapa trabalha aí aproximadamente cerca de 10 nonos a 10 oitavos de organismos por grama, que dá entre 100 a 4.000 quilos por hectare de CBN, que é o carbono da biomassa microbiana. Explicando um pouquinho melhor aí também a respeito das outras análises que são analisadas em conjunto com a população de bactérias, nós temos a CBM, que é o carbono da biomassa microbiana, que vai refletir diretamente aí na quantidade de carbono que é armazenado na biomassa microbiana. Nós temos a NBBM, que é o nitrogênio, quantidade de nitrogênio da biomassa microbiana, que vai indicar a disponibilidade de nitrogênio para a atividade microbiana e também para movimentação e ciclagem dos nutrientes. Nós temos a desidrogenase, que vai se relacionar diretamente também com a atividade microbiana e com a atividade metabólica do solo. E temos também a respiração do solo, que vai medir a atividade biológica geral do solo e também a liberação do CO2. Alguns valores baixos vão indicar baixa atividade microbiana, e essa avaliação da amostra de solo da horta, ela evidencia uma baixa densidade microbiana, o que pode aí comprometer sua saúde, tanto a sua saúde do solo quanto a fertilidade. No entanto, aí, como essas outras análises são realizadas, né, a CBM, a NBB, NBM, a desidrogenase e a respiração
do solo, elas devem ser analisadas aí em conjunto para oferecer uma visão mais abrangente sobre a qualidade e indicar aí possíveis intervenções necessárias para que a gente possa conseguir uma boa análise desse solo da horta. Os indicadores microbiológicos apontam que o solo ele tem uma boa atividade enzimática e microbiológica, mas uma baixa expiração do solo. Para que isso melhore, a gente pode aumentar a matéria orgânica e fazer mais rotação de culturas.